Vamos falar do Neymar? Vamos falar do Neymar? Quer começar? Não, por favor, os ouvintes estavam clamando aqui pela sua opinião sobre Neymar. Cara, eu não tenho muito. A minha opinião não vai ser nem um pouquinho diferente da opinião do próprio ouvinte. É constrangedor. É um tapa na cara, é uma humilhação a que foi submetido o torcedor do Santos nas últimas semanas. É um tapa na bola do torcedor do Santos, tipo cara, isso. sério, é uma patolada, é um chubaba. Lembra que as pessoas faziam chubaba? Chubaba. Cara, o pai do Neymar e o Neymar foram a Santos pra humilhar o time do Santos. Depois da declaração do pai do Neymar dizendo que, na verdade, ele havia viajado a Santos somente pra se recuperar. Ah, não, ele veio aqui pra se recuperar como se o Santos fosse um refis, um departamento médico. Ele veio aqui pra se recuperar e aí se jogasse, estaria no lucro. Não foi isso que eles falaram quando o Neymar estava voltando ao Santos. Eu me lembro de um discurso bem diferente. O príncipe está de volta. Né? E aí ele fala isso com a maior naturalidade, o Neymar pai. E aí o Neymar se envolve em episódios, cara, absolutamente ridículos. O time eliminado pelo CRB. E aí o Neymar manda a torcida do CRB ficar quietinha, como se ele tivesse feito 3 gols no jogo. E aí vai dar entrevista e dizer, eu faço a diferença. Que diferença, cara? Você jogou direitinho, mas você não é o melhor do mundo? Você não é o cara? Você não é o príncipe? Jogar direitinho contra o CRB não é suficiente. Quem faz a diferença vai lá e faz um gol. E classifica o time. O time foi desclassificado pelo CRB na Copa do Brasil. E aí ontem ele vai lá e provoca a torcida do Botafogo antes mesmo do jogo começar. Ó, vou fazer o gol e vou aí, hein? Vou fazer o gol e vou aí. Fez um gol com a mão. Um gol com a mão feito por um jogador experiente que já passou por tudo quanto é liga do futebol mundial, sabe que tem 200 câmeras apontadas pra ele e que a possibilidade de que aquele gol de fato seja confirmado é 0. E que a possibilidade de que ele seja expulso, porque isso é cartão amarelo, é 100. Ele já tinha um amarelo, né, no primeiro tempo. Isso ele foi já no tinha um amarelo. segundo tempo, isso. Então ele faz aquilo, a mente dele, um jogador tão inteligente dentro do campo, não consegue acompanhar o raciocínio de que, opa, se eu esticar a mão aqui, não só o gol não vai valer, como eu serei expulso. E vou acabar com um jogo em que o meu time tá jogando bem, com boas chances de ganhar. No momento em que eu mais preciso mostrar trabalho. Um momento tão delicado da minha carreira. Não, ele vai lá, viu a bola, pá! E dá uma cortada. Achando que era o Maradona. Não tinha VAR na época do Maradona, Neymar. Não tem mais como aplicar esse tipo de malandragem. E aí ele vai lá e escreve uma nota. Você lê até a metade e fala, olha, quanta maturidade do Neymar. Ele admite que errou. Pode botar na minha conta. Peço desculpas. Caramba, o Neymar tá virando um adulto. E aí, na sequência, ele encerra com uma zoeirinha assim, mas aquele cartão amarelo, kkkk, pelo amor, né? Nossa, cara, esse cara não tem jeito. Esse cara não tem jeito. Mais uma vez, né? Foi uma decepção para os torcedores do Paris Saint-Germain. Conseguiu ser uma decepção para os torcedores de uma equipe da Arábia Saudita. E agora decepciona o grande manancial de amor e apoio e carinho que ele tem aqui no Brasil, o lindo lago do amor do Neymar, que é a Vila Belmiro. Os torcedores do Santos são apaixonados pelo Neymar e ele vem e coloca uma mancha nessa história, humilhando a torcida do Santos, humilhando. Essa é a palavra. Quando ele voltou, Carla, eu falei, e eu não esqueço, vai dar errado. Eu quero tá errado, porque eu torço pro Neymar se recuperar. Eu torço pra que a gente tenha mais uma história bonita como a do Fenômeno, que parecia morto pro futebol e foi lá e levantou a Copa do Mundo. Porra, que homem. Eu torço pra tá errado, mas eu acho que eu não vou tá. E eu não tava errado. Foi mesmo, eu insisti ainda. Falei, Megali, nossa, credo. Pesado isso, imagina. Você não ia querer o Neymar no São Paulo? Ali? Nunca. Não quero, não gostaria. Falei, tá bom. Lembra que eu falei, em junho a gente volta a conversar? Pronto, chegou junho. Chegou junho, Megali, você tava certo. Vamos voltar a conversar? Vamos voltar a conversar, você tá certo. Foi pior do que eu imaginava. Pior do que eu imaginei, do que qualquer um poderia imaginar. Eu imaginei que ele não fosse jogar tão bem, mas eu nunca imaginei que ele fosse humilhar a torcida do Santos desse jeito. Com aquele episódio do Corinthians, indo lá curtir o carnaval em Mangaratiba e depois não conseguindo jogar a semifinal do Campeonato Paulista, o jogo mais importante do ano pro Santos contra o Corinthians. E aí, do outro jogo lá, que era importantíssimo também, ele não joga. É a mesma coisa, Santos e Corinthians e Santos em Itaquera. Ele não vai a Itaquera, vai jogar lá o negócio vai no Allianz Parque. Do Allianz Parque, vai ganhar R$1 milhão, todo feliz, não aparece. E aí um cara vai lá
um lambe-botas do Neymar escreve assim: ah, mas o Neymar tomou café da manhã com os jogadores do Santos. Nossa! Oh, nossa senhora. Meu Deus, quer uma medalha? Aham. Jogador você tomou café da manhã com os jogadores do Parabéns. time que te paga 20 milhões de reais? Caramba! E aí ele vai lá e escreve. Isso ninguém diz, né? Como se fosse um cara que Meet and greet, não é? Exato, ele fez um meet and greet. Aham, com os Tomou colegas café da manhã e de falou: equipe dele. Gente, Artista, né? gente, vamos lá Artista. jogar. Eu vou ali faturar 1 milhão no Allianz Parque, beleza? É nóis. É toys. É, comportamento de artista. toys. É isso, é que o Neymar, ele continua com comportamento de moleque num corpo de marmanjo, né? E não entrega mais. Então ele continua sendo moleque, mas é um marmanjo irresponsável. E acho que o pior do que... Eu acho que a gente tá assistindo a decadência do Neymar. E ele não percebe que essa é a decadência de carreira. Cara, que triste essa reta final. Porque, gente, ele tá com 33, 34? 33, 34. A idade com que o Messi foi campeão do mundo. Lá no Catar. Tá? Esse sim, um atleta que respeita a bola, que respeita o futebol. Esse tá lá no Inter de Milão. Nem precisaria se esforçar tanto, mas se esforça a cada minuto que tá em campo. Neymar é isso aí. Infelizmente é isso aí. Não dá pra contar com esse cara e não contemos com ele pra Copa do Mundo do ano que vem. Vamos sem Neymar. Tomara. Tomara, porque esse cara também tem a capacidade de contaminar o vestiário. É. Ele, por incrível que pareça, é muito admirado e muito querido pelos companheiros. Então as pessoas se comportam como o Neymar. Ontem, só pra encerrar, só pra terminar, eu fui ver um joguinho de futebol lá da molecada, do meu filho, 8 anos de idade. Cara, eles são pequenos Neymarzinhos. Cada um tem a sua comemoração, eles já sabem a comemoração que vão fazer antes de fazer o gol. É Cada uma um tem marra, a sua. né? Tudo marrentinho, né? O moleque sai, ele faz o gol e sai mandando calar a boca, assim, pra ninguém. Ele vira pro nada, assim, pra uma árvore e manda calar a boca, mas ele manda calar a boca. Ele já sabe o que ele vai fazer antes dele fazer o gol. E todos, quando caem no chão, botam a mão no joelho e saem rolando. Todos. É uma coisa do futebol pra molecada hoje você sair rolando no chão. Esse é o efeito Neymar no futebol. E é isso, gente. Infelizmente, deu no que a gente sabia que ia dar. Ó, o Neymar pra torcida do Santos. Pescotapa. Tá maluca? Vou falar pra minha mãe quando ela chegar.